Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 354. E nós estamos falando sobre a esperança, o perfume da alma. E hoje nós temos um dia de sol aqui em Mogi das Cruzes. Hoje nós vamos falar da âncora da nossa alma, né? A esperança como a âncora da nossa alma. Mas por que a esperança é a âncora da nossa alma? Ela é a âncora da nossa alma porque nós esperamos nas promessas de Deus. E a imutabilidade das promessas de Deus, elas ancoram a nossa alma em Jesus e tornando então ele um lugar de segurança, um refúgio para a nossa alma e também para o nosso espírito. Então, a esperança é a âncora da alma. Mas esperar o quê? Esperar na imutabilidade das promessas de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 20, ele nos falam exatamente isto. A imutabilidade das promessas de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou então por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento ou esperança tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora na alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esta sessão, este capítulo 6, é uma exortação para os hebreus e para nós também, para nós seguirmos em frente com confiança, mas também com paciência. Algumas pessoas nesse tempo têm perdido a confiança e a paciência. Temos visto muitas pessoas sem paciência. O exemplo aqui de Abraão é apresentado então como um estímulo e é sustentada, né, na certeza da esperança de todo o cristão. Mas como pode o cristão ter certeza que a sua esperança não é vã nesta terra? A resposta ela se encontra na promessa que Deus fez a Abraão, que inclui na sua essência tudo o que mais tarde ele concederia a uma pessoa, concederia então na pessoa de Jesus Cristo para cada um de nós, como nós vimos ontem no nosso devocional, que todas as riquezas espirituais dispostas nas regiões celestes estão em Cristo Jesus, disponíveis para aqueles que creem nele e que estão nele. Quando Deus fez a promessa para Abraão que todas as famílias e as nações da terra seriam abençoadas, ele jurou por si mesmo, visto que não tinha outro maior que ele por quem jurar, porque as pessoas juravam, então por alguém teria que jurar por alguém que era superior a eles. Mas Deus não tem ninguém superior a ele. Ele é ele. A promessa é encontrada, nós encontramos essa promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 17, que dizem assim:
jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que deveras abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Todas as nações ou todas as famílias da terra seriam abençoadas pela bênção de Abraão, nosso pai da fé. Então, Deus prometeu, ou Deus comprometeu-se a executar esta promessa. Portanto, seu cumprimento já está assegurado, porque ele jurou por ele mesmo que ele cumpriria essa promessa. Abraão, então, acreditou em Deus e esperou com paciência, o que muitas pessoas não têm de esperar. Se Deus fez a promessa, nós temos que ter paciência, porque na verdade nós já recebemos o cumprimento da promessa. Precisamos entender que Deus tem um tempo certo de todas as coisas acontecerem. Então, toda a promessa de Deus tem a garantia já de cumprimento, como se ela já tivesse sido então realizada. Os herdeiros da promessa são todos aqueles que pela fé são filhos do fiel Abraão, né? Pela fé. A promessa aqui referida é a da eterna salvação de todos aqueles que creem em Deus. A promessa da semente feita a Abraão teve seu cumprimento completo e final em Cristo. Cristo é a divina semente prometida, que seria a bênção para todas as nações e para todas as famílias. Então, Abraão teve, então, cumprida essa promessa, né, que foi feita a Abraão, e todas elas foram cumpridas, então, em Cristo. E todas as bênçãos fluíram da união com Cristo quando foram incluídas, então, na promessa. Os cristãos têm agora, então, duas coisas imutáveis em quem eles podem confiar: a palavra de Deus e o juramento de Deus. Deus promete salvar todos os que creem em Cristo. Depois, ele confirma isso com o quê? Com um juramento. Por isso, o cristão está eternamente seguro e já encontrou um lugar de descanso, um lugar de repouso. O autor, então, aqui da carta de Hebreus, ele emprega 4 figuras ou 4 âncoras para sustentar a nossa alma em fé. Então, são 4 figuras para nos fazer compreender a total confiabilidade das promessas de Deus, da esperança de todo o cristão, de que Deus não muda aquilo que ele prometeu. Então, são 4 âncoras que podem sustentar a nossa alma em fé. Então, a primeira delas é uma cidade refúgio. Se a gente ler aqui, nós vamos ver esse contexto. Segunda, uma âncora. Terceiro, um precursor. E quarto, um sumo sacerdote. São as âncoras da nossa alma. Então, a primeira âncora é a cidade refúgio, ou seja, a esperança de um dia entrarmos pelas portas da Jerusalém Celeste. A cidade refúgio é a cidade celestial, uma esperança infalível. No versículo 6, 19, nós temos assim. Então, olha só. No 18 fala sobre a cidade. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E o 19 fala, então, sobre a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então, que nas tempestades, né? Nós temos tempestades e provações na nossa vida. Essa esperança, então, serve como âncora da alma. O conhecimento de que a nossa glorificação é tão certa como se já estivesse acontecido, impede-nos, então, de ser levados pelas impetuosas ondas da dúvida e do desespero.
A âncora, ela não é lançada nas areias movediças do mundo, mas firmada no santuário celestial, no refúgio celestial. Afirmar que a nossa esperança é a âncora significa que ela está segura em Deus, além do véu. Assim como a âncora está ali, também nós estaremos, ou nós estamos, porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou e nós hoje estamos perante o Senhor, assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso é a âncora da nossa alma, que pode nos manter, então, seguros, sem dúvida, e sem nenhum tipo de desespero. Jesus penetrou, então, o santuário interior da presença de Deus. O cristão tem essa âncora segura e firme, então, para a sua alma. Nossa alma deve estar segura em Deus e segura e firme nos céus. Aqui o autor lançou 4 âncoras para a nossa alma, para nos mantermos firmes em meio às violentas tempestades da nossa vida. Inclusive o que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, que possamos lembrar que as promessas de Deus são imutáveis, não mudam. Amanhã nós falaremos então das outras 2 âncoras, o precursor e o sumo sacerdote. Que hoje você lembre disso, que Deus jurou por si mesmo cumprir as promessas por Abraão, e prometendo para Abraão, cumprindo em Abraão, ele cumpre também em Cristo Jesus, que todas as famílias e as nações da terra seriam abençoadas. E nós temos isso como âncora na nossa alma, a certeza que se nós estamos em Cristo, estamos no melhor lugar, num lugar seguro, num refúgio, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E temos então esta certeza que quando cessar o nosso tempo aqui, nós temos um lugar de descanso no refúgio celestial. Então, que Deus abençoe você. Guarde essa esperança. Deus é imutável em suas promessas. Conheça as promessas de Deus e entenda que todas elas foram cumpridas em Cristo Jesus e estão disponíveis nas regiões celestes para aqueles que creem em Jesus. Que Deus abençoe o seu dia e firme o seu coração nessas âncoras, né? Ancore a sua alma nas promessas imutáveis do Senhor para nós. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.